Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Geografando. Hoje, como é sexta-feira, né? Eu vou me permitir, claro que sem fazer propaganda nenhuma, tomar uma cerveja, né? Aproveitar porque certamente ela me possibilitará meditar mais seriamente sobre o tema, né? Certamente. Bom. Então, um brinde a todos vocês e vamos para mais um vídeo onde iremos discutir o pensamento do professor Milton Santos, hoje em clima de boteco mesmo, né? Conversa de boteco, quando os estudantes da geografia se reúnem para discutir de maneira mais leve essas questões, não é? Mas, de fato, aqui vamos percorrer um caminho um pouco mais profundo. Ou seja, retornar ao texto do professor Milton Santos, não é mesmo? E ao texto que a gente já começou a discutir, só que discutimos ainda de maneira muito introdutória, muito inicial, alguns parágrafos. Hoje eu vou continuar essa discussão desse texto que eu considero o seminal para entender o pensamento do professor Milton Santos, né? Eu acho ele um belo convite a todos que querem iniciar o percurso de entendimento de Milton Santos e acho ele até um texto com potencial filosófico e geográfico superior a muitos textos que vieram depois, né? E talvez ao final da discussão a gente consiga entender mais ou menos o porquê dessa minha visão. É claro, né? Os vídeos são sempre minha visão, embasada no que eu conheço do professor Milton Santos a respeito dessas discussões, né? Então continuamos, né? A partir daqui continuamos a nossa discussão e vamos já para o texto, né? Vamos já retomar o conteúdo aí a respeito da discussão do professor Milton Santos. Então vejam só, né, pessoal, aqui foi justamente aqui onde nós finalizamos o conjunto da discussão, né? E basicamente, então, a partir aqui desse segundo parágrafo, da segunda página, né? Foi aqui que restou continuar o nosso comentário. Nós discutimos de certo modo, uma relação com o pensamento do Lefebvre, né? Então, se a gente voltar um pouco o texto, a gente consegue ver, né? Foram 3 parágrafos, né? Não foi muita coisa, né? É, discutimos um pouco a noção de espaço, as notas de rodapé, né? Como ele é construído filosoficamente, e aí chegamos aqui nesse ponto. É válido dizer que essa discussão que une geografia e filosofia ela é central, né? Quem acompanha o canal sabe exatamente que eu dedico a ela uma centralidade gigantesca e o que pode salvar a geografia da crise onde ela atualmente se encontra é justamente a possibilidade de um retorno para a filosofia. Acredito que isso seja fundamental para que a gente possa reelaborar as nossas bases, né? Sem filosofia, na verdade, não se constrói ciência nenhuma. Pode-se, no máximo, construir uma ideologia da ciência, né? Um cientificismo. Mas a geografia, particularmente, ela vem se enveredando por esse cientificismo. E o próprio professor Milton Santos já percebia essa tendência e esse resgate, esse movimento que o professor Milton Santos faz no interior da geografia crítica, de resgate a bases filosóficas, deve ser entendido como um movimento, até certo modo, vamos dizer, pouco ortodoxo no movimento de renovação crítica da geografia. De modo que muitos daqueles que fizeram parte desse movimento de renovação viam a discussão conceitual muitas vezes como algo arbitrário, ou como algo desnecessário, como se o que mais importasse fosse a ação política do que a definição dos conceitos. Eu trago 2 exemplos para a gente elucidar isso. A gente tem, por exemplo, o professor Antônio Carlos Robert Moraes, no Geografia Pequena História Crítica, colocando lá que, bom, para a geografia crítica o que mais interessa é a ação política, é um pensamento mais ativo do que uma definição conceitual, vamos dizer assim, mais rígida. É um exemplo. Hoje a gente pega o professor Vanderlei Messias da Costa e a mesma coisa, né? Ele também vai virar e vai dizer, olha, da mesma forma, não faz no Geografia Política e Geopolítica, ele vai dizer, não há necessidade de diferenciar essas duas coisas, né? Geografia política e geopolítica, o que mais interessa é a discussão, e o professor Milton Santos ele bate o pé muitas vezes sobre esses pontos e diz: não, é preciso definir. Só que é preciso definir de uma maneira que seja interessante, né, do ponto de vista metodológico. E por isso
Sua grande discussão, apesar de ser um autor muito lembrado pela discussão de globalização, e ele realmente discute isso de maneiras diretas ou indiretas ao longo de toda sua obra, mas a despeito disso, ele é principalmente um teórico da teoria e do método da geografia. Nesse movimento de retorno às suas bases filosóficas, apesar de que o professor Milton Santos também tem uma certa ambiguidade nesse ponto, né? Eu trago duas perspectivas do Milton, duas frases que colocam em evidência, não necessariamente uma completa ambiguidade, mas que lidas isoladamente pode levar a isso. Tem uma frase muito famosa do professor Milton Santos que diz: o geógrafo, antes de tudo, um filósofo. E, ao mesmo tempo, nós temos uma frase que diz, também do professor Milton Santos: os filósofos em nada poderão nos ajudar nessa empreitada. Então, vejam, essa ambiguidade, como que ela se resolve, né? Se resolve no sentido de que o método newtoniano de retorno a um projeto filosófico, ele não se dá pelo movimento de transformar a geografia numa filosofia, mas no movimento onde a filosofia surge em auxílio à geografia, ou seja, o que o Milton Santos queria fazer ao mesmo tempo era resgatar o potencial crítico por via da filosofia, mas ao mesmo tempo manter a identidade, a particularidade do pensamento geográfico. Por isso essas duas frases ditas de maneira desconexa parecem conflitantes, mas não são. Porque era exatamente isso que ele quer dizer. Nós temos que ser filósofos ao mesmo tempo que somos geógrafos, porque esse conhecimento é indispensável. Mas ao mesmo tempo, a filosofia não vai nos ajudar em todos os pontos. É preciso que a geografia seja uma ciência autônoma, capaz de pensar a partir da filosofia. Só que é isso, o ponto de partida é a filosofia. Não tem como escapar. E aí, esse texto está dentro desse projeto, resgatar a base filosófica para a geografia, a partir da qual posso começar a pensar geograficamente com mais qualidade. Ou seja, há uma particularidade do que é o pensamento geográfico, uma maneira geográfica de proceder. Só que ela é amplamente embasada no método filosófico, nos recursos da filosofia. Sem isso não é possível geografia. Basicamente é essa a ideia, né? E contextualizando, basicamente é isso o projeto do Milton, a partir do qual a gente continua agora a discussão, né? Então vamos retornar aqui para o parágrafo de continuação, não tem problema se vocês não assistiram anteriormente, eu sempre faço em blocos autônomos, né? Blocos que possam falar algo por si mesmos, sem depender da relação com os blocos anteriores. Por isso eu nem divido vídeos em partes, mas em temas, né? Então lá, o Milton Santos diz: desde, porém, que a natureza é uma natureza humanizada, a explicação não é física, mas social. A geografia deixa de ser uma parte da física, uma filosofia da natureza, para ser uma filosofia das técnicas. Vejam só, isso daí vem de uma discussão que ele está fazendo anteriormente, no parágrafo anterior, né, com Bertrand Russell, que aí a gente pode até retomar, né? Ele diz lá no parágrafo anterior: para o filósofo inglês, pode-se dizer, falando de forma geral, que a física tradicional se divide em duas partes: verdades evidentes e geografia. Vejam só, física tradicional e do ponto de vista filosófico, né, a física vem do conceito grego de physis, que significa natureza, e, portanto, a ideia de física na filosofia está muito relacionada à filosofia da natureza. E dentro dessa filosofia da natureza, tradicionalmente, nessa geografia, nós teríamos verdades evidentes, né, e a geografia, ela estaria dividida nessas duas partes que de certa forma é até uma provocação, né, do professor Milton, quer dizer que a geografia não é uma verdade evidente, talvez é algo que necessite de uma certa elaboração, né? Então, a geografia é um pouco esse patinho feio, né? É isso que parece que não é reconhecido nem pela própria mãe, nem pelos próprios pais, né? Quer dizer, tem as verdades evidentes na filosofia da natureza, as verdades evidentes na geografia, que é uma coisa assim difícil de se entender, mas ela por vezes é natural, por vezes é pensada como forma humana. Vamos lembrar que no debate filosófico, amplamente, a geografia vai ser tomada como uma ciência, em grande parte, da natureza. Lá em Kant a gente vê uma ciência de síntese da natureza. Então, ela tem essa tradição natural muito forte. Kant desenvolveu também a geografia humana, só que em outros termos, né? Isso eu trarei em algum momento no canal, mas o Kant, particularmente, vai trabalhar o conceito de geografia, não pelo conceito de geografia, mas pelo conceito de natureza, né? O conceito de natureza do Kant
talvez seja mais apropriado para falar de geografia na forma que nós estabelecemos de maneira recente na ciência geográfica do que o conceito de geografia propriamente, enquanto síntese de uma ciência da natureza. Da mesma forma, a própria antropologia kantiana se aproxima bastante daquilo que nós chamaremos depois de geografia humana. Isso que eu estou dizendo não é meu pensamento, é do Ratzel, o Ratzel desenvolve essa ideia. Então, só para a gente contextualizar essa discussão de uma geografia que, historicamente, pela via filosófica, que é esse o objetivo desse texto, né? O texto é espaço geográfico como categoria filosófica, e no contexto desse texto surge como isso, né? Como fazer um resgate dessas perspectivas inicialmente. Né? E daí ele vem, desde porém que a natureza é uma natureza humanizada, e aqui é claro, ele está dizendo o quê? Uma segunda natureza, que é um conceito central para compreender o Milton Santos. Né? Isso é uma questão interessante. A ideia de natureza, pessoal, é uma ideia central para a geografia, mas geralmente muito mal trabalhada, muito mal compreendida, né? Então, quando Milton Santos fala essa natureza retrabalhada, né? Essa natureza humanizada, que não é física, mas social, ele está inserindo uma nova dimensão para a natureza, que é uma segunda natureza, como será, de certa forma, desenvolvida pela linguagem marxiana, marxista, né? Ou seja, uma natureza que é humana, uma natureza que foi transformada. A primeira natureza é justamente essa natureza intocada pelos valores humanos, intocada pela noção de valor, intocada pela forma do trabalho. A segunda natureza é uma natureza trabalhada, uma natureza transformada. E o conceito de natureza, em grande parte, nós tomaremos aqui como tudo aquilo que compõe um conjunto de uma externalidade. Né? Que essa concepção de natureza tem origem kantiana e vai muito embasar o pensamento do professor Milton Santos. Né? Uma natureza como externalidade, como tudo aquilo que está para além do meu corpo e que eu tenho acesso por via dos sentidos. Né? Muito bem, e aí o professor Milton Santos então continua, né? A explicação não é física, mas social. Essa natureza como natureza segunda, como natureza retrabalhada, ela não tem mais uma dimensão física, mas social. Mesmo nas suas dimensões físicas, ela é social. Ou seja, mesmo quando a gente. Então, mesmo quando o geógrafo se propõe a estudar a pedologia de uma região, a geomorfologia, a climatologia, ele estuda pelo viés sempre de uma natureza segunda, na medida em que, dado o fenômeno da globalização, todo o espaço da superfície terrestre, em associação com a atmosfera, ele já é alvo da determinação das formas do valor e também ele é alvo do processo de transformação via trabalho. Então, tudo isso compõe a análise que o geógrafo fará enquanto campo de uma natureza social. Né? Ele continua, a geografia deixa de ser uma parte da física, né? Não se trata mais de uma filosofia da natureza. Não é? Se trata agora de pensá-la enquanto uma ciência humana. Para ser uma filosofia das técnicas. Bom, esse conceito aqui é central no professor Milton Santos, a ideia de filosofia das técnicas. Vejam aí sempre a relação entre geografia e filosofia no pensamento do Milton, né? A geografia, ela se produz enquanto uma filosofia das técnicas, né? Isso vai se desenvolver ao longo das décadas seguintes do pensamento do professor Milton, de maneira a chegar lá na natureza do espaço de uma maneira mais acabada, né? Mas vamos ver por que que ele retoma essa ideia de filosofia das técnicas. E veja, ele nem mesmo diz uma ciência humana, né? Mas ele fala uma filosofia das técnicas. Claro que o conteúdo é humano, né? Nessa discussão, porque é social antes de tudo. Mas mesmo assim é interessante notar como isso incentivou propostas na geografia, como por exemplo quando foi criada a UNILA, se não me engano foi a UNILA, né, que a professora Maria Adélia foi chamada a contribuir com a criação do currículo. A geografia foi inserida como uma ciência das técnicas, no campo da tecnologia, e não no campo das ciências humanas. Bom, isso eu faria ressalvas e eu diria que eu acho até problemático, eu não acho interessante não, porque ela, antes de tudo, tem que ser uma ciência humana, mesmo que pense a partir de uma filosofia das técnicas. Então aqui eu me permito discordar da professora Maria Adélia sem problemas. Bom, e aí continua, né? As técnicas são aqui consideradas como um conjunto de meios de toda espécie. Então é interessante, ele está oferecendo já uma pré-definição do que é técnica, né? E ele vai oferecer essas definições de outras maneiras, né? Mas vamos ver como ele coloca aqui.
As técnicas são aqui consideradas como conjunto de meios de toda espécie de que o homem dispõe em um dado momento e dentro de uma organização social, econômica e política para modificar a natureza, seja a natureza virgem, seja a natureza já alterada pelas gerações anteriores. Então, quando ele está mencionando aqui a ideia de técnica, é muito importante a gente diferenciar ela de outros conceitos que geralmente a gente faz confusão. Então, quando a gente fala em técnica, a gente está falando, por exemplo, nas formas de organização social do trabalho. Isso pode ser incluído como forma técnica, ou seja, como os homens se organizam. Pode ser em linha de produção, pode ser por via de turnos, a forma como o trabalho é organizado, ou seja, a organização, a administração da forma do trabalho entra como técnica, por exemplo. Então, a forma como as grandes empresas, né, as grandes firmas, as transnacionais vão se organizar, tratam-se de elementos técnicos, né? E não só isso, os instrumentos do trabalho também são elementos técnicos. As máquinas, as novas tecnologias criadas pelas quais pode-se melhorar a produtividade, por exemplo, né? Então, veja, isso daqui já é uma primeira diferenciação, porque geralmente muitos confundem técnica com tecnologia ou técnica com o instrumento do trabalho, né? Então, quando fala em técnica, não é só o simples instrumento do trabalho. Não é a serra de cortar madeira, não é a máquina, a esteira da linha de produção, não. A gente está falando de maneira mais ampla. Isso está incluído como técnica, mas não se resume ao que nós vamos tomar como técnica, certo? E por fim, a gente tem também aí a diferença em relação à noção de trabalho. Isso é uma questão que coloca o Milton Santos, de certa forma, como heterodoxo no campo marxista. Porque a maioria dos marxistas e geógrafos marxistas vão partir da noção de trabalho. E trabalho é diferente também de técnica, né? Trabalho, a gente entenderá a forma do trabalho enquanto um processo de transformação da natureza. E, claro, pela via marxista, uma transformação social da natureza, cujo objetivo será transformar a natureza em busca de obtenção de mais valor, certo? Isso dentro do modo de produção capitalista. Então vejam, essa noção ela ainda não é totalmente relacionada à questão da técnica, que pode envolver um caráter um pouco mais amplo do que o trabalho, né? Talvez a técnica inclua justamente uma especulação mais ampla do campo social, que inclui formas de organização, né? Então, assim, no campo marxista, se fará a diferenciação entre trabalho e organização do trabalho. Quando a gente fala em técnica, já está incluído na noção de técnica trabalho, forma de organização do trabalho, os meios pelos quais se produz, os instrumentos de produção, ou seja, de certa maneira, a técnica é um guarda-chuva maior que inclui tecnologia, vai incluir os instrumentos de trabalho, vai incluir o próprio trabalho, a busca do mais valor e as formas sociais pelas quais isso tudo vai se realizar. Então, Milton Santos ele vê com maior vantagem utilizar o conceito de técnica, visto que ele propõe uma metafísica mais ampla do conceito, ou seja, ele é capaz de falar de mais coisas, certo? E isso daria uma base teórica mais interessante. E, claro, para a geografia isso será central na medida em que as técnicas no seu conjunto, de todas essas determinações, está na base da produção do espaço. A técnica produz o espaço. Essa é a ideia, né? A ideia final como ficará construída. Então, a técnica está na base do processo de produção do espaço. E com potencialidade muito grande, visto que ela é um guarda-chuva imenso, que inclui muitas coisas, né? O que se poderia, e o que eu acho que o próprio Milton Santos começou a perceber e começou a desenvolver sem chegar numa conclusão específica, foi justamente a ideia de que a técnica necessitaria de um maior contato com a produção da subjetividade. Isso vem um pouco depois, né? Com a noção de psicosfera. Então, também o Milton Santos ele começa a perceber que ele está num campo, pensando muito um campo material, concreto, prático, dessas relações de produção, e em um certo momento ele começa a perceber que isso também está na base do engendramento de formas de pensamento. Então, as técnicas produzem espaço, mas, ao mesmo tempo, as técnicas, enquanto esse conjunto de produção espacial, que ele vai chamar de tecnosfera, também está na base da produção de uma certa subjetividade. Psicosfera, ele apresenta isso, mas ele não desenvolve, né?
E como ele mesmo dizia, não é meu trabalho desenvolver tudo, eu ofereço pistas e vocês depois que vão trabalhar em cima disso, né? Então é nosso dever agora desenvolver. Mas é muito interessante, porque isso já dá uma base de, olha, o Milton também está preocupado até mesmo com as técnicas que produzem a subjetividade, a partir do fenômeno de produção do espaço. Algo que não foi intensamente trabalhado por ele, mas outros geógrafos acabam trabalhando, se bem que num campo muitas vezes ligado do pensamento do professor Milton, né? Então, muito mais ligados a uma fenomenologia que o Milton também trabalhou com a fenomenologia, mas uma fenomenologia que esses marxistas, né, mais recentes, como a Doreen Massey, como o Ifu Tuan, partem dessa noção para discutir uma questão que muitas vezes não está ligada ao pensamento do Milton. Então, e nem deveria, porque assim, até poderia, e até deveria, na verdade, mas acho que os geógrafos brasileiros têm maior responsabilidade quanto a isso, né? É nosso dever, enquanto geógrafos, criticar, reelaborar e produzir o pensamento de Milton Santos, dada a sua grande contribuição, né? Muito bem, e aí ele continua. As técnicas são aqui consideradas, já coloquei, né? E aí ele coloca na sequência: cada coisa é um modo de produção. E os modos de produção se realizam por intermédio das técnicas, cujo número é grande. Tá? Então, cada coisa é um modo de produção e os modos de produção se realizam por intermédio das técnicas, cujo número é grande. Então, ele vai dizer, tem vários tipos de técnicas, né? Existem as técnicas produtivas, as técnicas sociais, as técnicas políticas, etc. Então, isso é uma outra característica do pensamento do Milton, que é sempre tentar sistematizar algumas classificações, né? Que muitos vão ver como uma tendência positivista, e ele vai dizer que não, que ele vai rebater essas ideias, dizendo que, na verdade, tem um fim analítico importante. Eu diria que realmente tem um fim analítico importante, até porque, de maneira geral, ele já define anteriormente, né? Então, acho produtivo, sim, a gente deve definir as técnicas da produção, as técnicas sociais, até porque o Milton nunca, ele seria positivista se ele as tomasse isoladamente, mas ele não as toma isoladamente. Ele sempre pensa uma relação entre as partes, então ele retoma a totalidade, e ao retomar a totalidade, ele retoma o movimento histórico, geográfico, né? Então, por isso, eu diria, essas acusações são geralmente feitas por aqueles que não sabem nem o que é Milton, nem o que é marxismo, nem o que é positivismo, né? E aí continua, mas nenhuma sociedade utiliza técnicas que sejam exclusivamente originárias de um só momento histórico. Então ele já está trabalhando com a ideia de técnicas herdadas, né? Técnicas que vêm de outros modos de produção, técnicas que vêm de outras sociedades. Então, quando a gente tem um processo de expansão colonial, muitas técnicas que fazem parte aqui do conjunto dos povos americanos, dos povos autóctones dessa região, vão ser aprendidas também pelos colonizadores, que vão passar a aplicar também essas técnicas no seu modo de produção. E da mesma forma, o capitalismo amplamente vai utilizar as técnicas feudais e por aí vai, né? Então, olha, não vemos a cada dia em nossas ruas o transporte de mercadorias no lombo de burros ou utilizando caminhões do último modelo? Não utilizamos meninos de recado paralelamente ao telex? Não se fabricam ainda hoje, felizmente, de forma artesanal, alimentos que datam dos princípios de nossa história como povo e, ao mesmo tempo, nos utilizamos de enlatados cujo preparo e cujo gosto são semelhantes aos dos países mais avançados nesse assunto? Então, ele está mostrando esse caráter contraditório do processo de formação dos modos de produção. Isso é muito importante, porque ele percebe que os modos de produção não se realizam de maneira autônoma, né? Mas são processos que se sobrepõem. Isso é importante porque depois é possível pensar em espacialidades sobrepostas, né? De formas espaciais que podem se sobrepor nesse sentido. Então, eu diria, é importante que a gente possa, de alguma forma, pensar essa articulação, né? Na medida em que nós temos a noção de que cada tempo funciona na produção de um determinado tipo espacial e essas espacialidades atuam de maneira conexa, não é? Então, isso é importante. Depois, quando o Milton vai falar de meio natural, meio técnico científico, meio técnico científico informacional, ele está pensando justamente não que o território brasileiro se dá de maneira autônoma em relação a essas formações sociais, mas que dentro do mesmo território a gente tem resquícios
talvez não mais no espaço natural, visto que tudo já foi tomado por uma segunda natureza, né? Até os que parecem não intocados, mas a gente tem um meio técnico, a gente tem espaços que já são meio técnico-científico, espaços que são meio técnico-científico-informacional. Isso une, a partir da noção de técnica, a possibilidade, e isso era central, vocês leiam lá o Natureza do Espaço, vocês vão ver isso, porque é uma maneira de articular espaço e tempo. Se as técnicas são frutos de cada modelo histórico, e se cada modelo histórico que produziu determinadas técnicas coexistem nessa sociedade, a história produz espaços em diferentes tempos. Daí o Milton também fala, o espaço é uma acumulação desigual de tempos. Então a gente consegue observar bem essa noção, né? Quer dizer, de um espaço que sobrepõe temporalidades. O tempo curto, o tempo rápido, daí o próprio Milton falar, né? A grande vantagem dos mais pobres é o seu tempo lento, né, que seria por todos tido como uma desvantagem, mas que permite a ele ainda se colocar numa certa posição crítica. As grandes empresas têm o tempo acelerado. Então, isso possibilita a união de espaço e tempo, né? E vocês leiam lá o livro Brasil, Território e Sociedade no século XXI, que vocês vão ter noção disso, né? Ou seja, o modo como as infraestruturas se dão em diferentes tempos e espaços, né? Tudo isso é uma tentativa de articular espaço e tempo, que não é tão simples quanto parece, né? Mas a ideia é que a técnica é essa mediação entre espaço e tempo, é a possibilidade de aproximar essas duas noções no próprio fenômeno da produção do espaço. Então é possível regionalizar a partir de perspectivas temporais o espaço brasileiro. Essa é a conclusão que se chega ao final dessa discussão aqui, que é primária, né, primordial no seu pensamento. E aí ele diz, né, então ele continua colocando outras questões, né, as técnicas devem ser estudadas na sua coabitação, em um lugar, mas também na sua sucessão. Coabitação, existindo em conjunto, né? Em um lugar, mas também na sua sucessão. As sucessões de formas técnicas. Então, quando o David Harvey, por exemplo, fala lá do modelo fordista, que vai existir principalmente na década de 30, década de 70, e depois ele fala do modelo de acumulação flexível dos anos 70 em diante, ele está colocando isso. São duas técnicas, na verdade, duas formas de produção que se associam a diferentes técnicas, mas para o Milton Santos, vejam, essas coisas vão coexistir. Né? O modelo de acumulação flexível não vai descartar o fordista, por exemplo, e o fordista não descarta os seus anteriores. De maneira em que no espaço nós podemos detectar esses diferentes tempos e essas diferentes temporalidades técnicas, né? E sua sucessão. E a gente vê isso no espaço urbano claramente, né? A gente vê o centro de São Paulo, ele era adaptado para uma técnica específica, né? Ele era adaptado, por exemplo, a um ambiente ainda marcado por um tempo mais lento, de uma mobilidade mais lenta. Por isso a gente tinha menos carros no centro histórico de São Paulo, né? E por isso as ruas são curtas e estreitas. A gente também está falando de um processo onde a gente tinha ali a necessidade técnica de ruas mais estreitas. A gente tinha o bonde, o bondinho que passava sobre trilhos, né? Que representava o conjunto técnico do momento em que o centro de São Paulo vai cada vez mais se tornando centro financeiro nacional, né? E centro produtivo e financeiro nacional. Depois a gente tem o deslocamento para a Avenida Paulista, porque novos recursos técnicos. E agora a gente precisa de ruas mais amplas, mais largas, a fiação subterrânea, né? Grandes estacionamentos, porque agora a gente tem uma mobilidade urbana, uma necessidade de mobilidade, uma técnica de mobilidade mais avançada. Então, mais carros em circulação, proximidade com os metrôs. Não é mais o bonde, né? Os metrôs também, a linha 1 azul vai ser a primeira, né? Que vai passar lá no centro de São Paulo. E agora nem mais a Paulista está adaptada a isso. A gente tem agora a Faria Lima. A Faria Lima já é outro exemplo, né? Já expande ainda mais a noção, porque agora você tem prédios maiores, com mais recursos técnicos, né? Ou, por exemplo, a técnica dos prédios espelhados, é uma técnica. Né? E sem falar das técnicas de organização social, você precisa de prédios maiores, porque você tem agora uma gestão financeira com uma organização do trabalho mais intensa. Então, o quadro de funcionários aumenta, a complexidade das ações administrativas aumenta.
E por isso, agora você tem uma forma de organização social muito mais intensa, né? Muito mais dependente de novos recursos técnicos que demandam uma outra produção do espaço. Então, se você sai do centro histórico, passa pela Paulista e vai até a Faria Lima, o que você está fazendo é reconstituindo o percurso histórico-espacial de produção da cidade de São Paulo, observando como a técnica influenciou na produção da paisagem. A paisagem foi se modificando. Você vai no centro, tem uma arquitetura, na Paulista tem outra, na Faria Lima tem outra. Por que que isso muda? Bom, diria Milton Santos que é o conjunto de técnicas associadas a cada momento histórico que impõe uma determinada forma estética da paisagem, por exemplo. Ela vai se produzir, então, de uma determinada forma. E isso vai levando a discussões cada vez mais profundas. Por que que você tem uma estética no centro histórico de São Paulo associada a certas arquiteturas se aproximam muito do neoclássico, né? Às vezes do modernismo e por aí vai. Então, por que que isso existe? Por que que isso se modifica para a arquitetura dos prédios espelhados? Bom, necessidades técnicas que estão na base da produção de formas culturais, por exemplo. Né? Que não é o objetivo, mas vocês podem assistir o vídeo que nós temos aí sobre arquitetura no canal e vocês terão uma noção maior sobre essa questão. Mas então, continuando, né? Ele diz: aqui, uma vez mais, as noções de espaço e de tempo se conjugam. Olha lá, possibilidade de unir espaço e tempo. Isto é fundamental para podermos interpretar a sequência das relações entre o homem e a natureza, as formas de sucessão das forças produtivas e das relações de produção ligadas à história de uma determinada área. Esse método é o único que nos permite definir corretamente uma sociedade e um espaço. Então, Milton, vocês sabem bem, dizia, né, a respeito daquela frase do Elisée Reclus, né? História, geografia no tempo, enquanto a geografia, a história no espaço. Ele dizia, bom, essa frase é muito bonita, mas ela é mais poética que científica, né? Dizer isso é fácil, mas como interpretar isso é difícil. Então, no próprio livro A Natureza do Espaço, os primeiros capítulos são dedicados a uma avaliação filosófica de como se produziu no campo do pensamento a noção de técnica, de cultura, né? Como a técnica já foi associada à noção de civilização. E o Milton Santos vai desenvolvendo essas questões, né? Nesse ponto, é importante destacar, né, que o Milton tinha uma enorme dificuldade de fazer essa conjugação. Tinha uma enorme dificuldade, ele via isso com dificuldade. Ele dizia, olha, talvez não seja tão simples, né? E ele encontrava muitas fragilidades em certas propostas. E a técnica permitiu ele produzir esse elo entre espaço e tempo. E por isso, quando ele descobre isso, ele, opa, vou ficar por aqui, porque aqui me permite desenvolver muito bem essa questão, né? Então, era muito difícil, por exemplo, falar de como eventos históricos estavam, por exemplo, propostas de que cada evento histórico marcaria um espaço diferente, não é conjugar espaço e tempo, é mostrar como o espaço é reflexo da história. E da mesma forma, dizer que diferentes espaços produzem diferentes movimentos históricos, também não é conjugar, mas explicar a história a partir da geografia. Unir as duas nessa explicação é difícil. E para conseguir unir, ele teve que encontrar um elo de mediação que era anterior, que está nelas, mas que, vamos dizer, de maneira analítica, é anterior na base explicativa. Anterior e, ao mesmo tempo, presente. Né? Quer dizer, ele é fruto da sociedade, mas ele a explica. Que é as técnicas, o conjunto das técnicas. Né? Muito bem. E aí ele vai continuar. Uma leitura geográfica de certas obras filosóficas, não apenas marxistas, seria rica de ensinamentos. Então ele está dizendo, ó, tem algumas obras aí de filósofos que podem nos ajudar, né? Por exemplo, certos textos de Casier, mas também de Darcy Thompson, Jakubowski, Lukács, Kuber, etc. Então veja, isso daqui é um ponto importante. Milton Santos era um assíduo leitor, e não só dos clássicos, mas daqueles que no seu tempo estavam produzindo conhecimento científico. E daí é uma grande dificuldade, né? O Milton ele não só retoma muitas vezes os clássicos, ele retoma de fato. Mas ele está em diálogo com todo mundo que está produzindo na época dele. Ele lê todo aquele pessoal. Que hoje muitos deles não se produziram enquanto leituras, vamos dizer, clássicas desse pensamento geográfico, mas que na época atuavam, produzindo conhecimentos importantes, né? E ele continua: damos um lugar à parte a Lefebvre,
Tá, Milton se aproximando de Lefebvre, para ajudar-nos na formulação teórica e epistemológica do espaço humano. Aqui é um ponto, né? Quem não está muito ligado com as teorias, né? É sempre bom lembrar que a epistemologia pode ser definido como a ciência do conhecimento, né? É aquele campo científico que diz respeito a se pensar o que é o próprio conhecimento, né? De maneira mais particular, seria a teoria da ciência, certo? Que inclui os modos como a gente constrói conceitos, como a gente desenvolve certas teorias e métodos, certo? É isso. Então ele diz, para ajudar-nos na formulação teórica e epistemológica do espaço humano, a quase tudo o que ele escreveu recentemente com referência explícita ao espaço, preferimos sua crítica da vida cotidiana, escrita há quase 30 anos. Olha, esse texto do Lefebvre é fenomenal, né? É um texto assim central, acho que são 3 volumes, né? 3 livros. Nunca foram traduzidos para o português, acredito que só tenham versões em francês e em inglês, né? Mas a crítica da vida cotidiana, né? E ele continua, esse trabalho de resto aproxima-se do estudo de Sartre sobre a crítica da razão dialética ou mesmo sobre o ser e o nada. Coisa ficou complicada, né? Quer dizer, você vê o Milton Santos muito associado a uma linha do Lefebvre, que é um pensador marxista, sociólogo, e do Sartre, que foi responsável por aproximar a fenomenologia e marxismo também, né? Esse texto do Sartre, né, Crítica da Razão Dialética, também vai ser central para a produção do pensamento do Milton. Eu só não vou entrar na abordagem do que são esses textos de fato, porque isso levaria um desenvolvimento mais extenso. Eu prometo que no canal preciso muito trazer esse texto do Sartre, porque ele é muito importante para o Milton Santos. Mas para a discussão que nós faremos aqui, bastará que eu recupere uma noção ou outra, certo? E ele diz: é difícil dizer, e aliás desnecessário, qual dos dois poderá contribuir mais de perto para a elaboração de uma filosofia e uma epistemologia do espaço humano. Então ele está dizendo: é difícil dizer, mas ó, tem 2 filósofos aqui para mim, o Henri Lefebvre e a gente tem também o Sartre. São filósofos que vão contribuir para a maneira como nós vamos pensar a produção do espaço humano, a geografia. Então, o Milton ele vai na filosofia, ele vai beber na filosofia. Isso deve nos atingir, né? Porque o que eu vejo hoje na geografia é um relaxo absoluto, total dos professores, e os grandes culpados são os professores universitários, me desculpem. Eu acho que os estudantes também têm sua parcela, mas os professores universitários são mais culpados, me desculpem, porque a universidade não pode ser só o campo da pesquisa, mas também é o campo da formação crítica dos alunos. E na medida em que os professores universitários não trazem filosofia ou tratam ela de maneira equivocada, né? Você cria uma legião de estudantes ou com raiva da filosofia, ou uma legião de estudantes que nunca vai se interessar por ela. De modo que eu sempre converso com os colegas do Departamento de Geografia da USP e vou, pô, o que você acha? Filosofia, geografia? E muitas vezes eu escutei gente dizendo que achava isso totalmente desnecessário, que não via relação. Então isso é muito problemático, mostra que esse cientificismo impera de fato e é um grande problema. E a gente está indo no caminho totalmente contrário ao do Milton. Vocês estão vendo aqui, né? E ele diz: não se trata de fato de esperar que os filósofos profissionais digam o que é preciso fazer em filosofia da geografia, retomando aquela minha frase anterior, né? Como Sartre nos lembra, é chegado o tempo em que cada disciplina constrói sua própria filosofia. Então, lá, a gente busca a filosofia, como Milton está buscando o Henri Lefebvre e o Sartre, mas a gente não espera que eles vão criar a filosofia da geografia. A gente tem que partir deles para que os próprios geógrafos criem essa filosofia da geografia. Só nós vamos ser capazes de dizer o que ela é. Ou seja, é uma relação onde eu me aproximo da filosofia, mas onde eu ainda continuo ativo enquanto geógrafo, produzindo conhecimento filosófico como geógrafo. Só que se eu não leio os filósofos e se eu não os resgato, eu não tenho condição de produzir essa filosofia. E aí é um problema. Veja, é uma relação de uma necessidade de aproximação teórica, de embasamento, mas que não deve reduzir a geografia à filosofia. É essa a questão, né? E aí continua, como Sartre nos lembra, é chegado o tempo em que cada disciplina constrói sua própria filosofia. Esta será talvez menos uma filosofia espontânea dos sábios na concepção de auto-ser do que uma epistemologia filosófica segundo Piaget. Então lá, essa será talvez menos
uma filosofia espontânea dos sábios, na concepção de auto-ser, do que uma epistemologia filosofia segundo Piaget. Então ele faz aqui uma aproximação com Piaget, na noção de epistemologia enquanto campo filosófico, né? E aí, é claro, o Piaget tem um livro sobre epistemologia também muito famoso, mas a ideia é justamente essa, né? Quer dizer, a aproximação com a filosofia no campo da geografia se dará principalmente por via de uma produção epistemológica, certo? Ou seja, retomar as bases de construção do pensamento científico na geografia, o que implica retomar discussões de teoria, método, o que é o conceito, por exemplo, o que são categorias, e por aí desenvolvê-las, né? E ele continua. Mas a geografia deve ser pensada de dentro, isto é, a partir do espaço. Partir do espaço para se pensar a geografia, não é? Por isso, a aplicação de conceitos filosóficos exteriores ao fato que se quer pensar não pode ajudar-nos. Um exemplo dessa utilização de conceitos buscados no discurso filosófico, mas cuja aplicação ao real deixa a desejar, é dado por Amadeu e Goled, no capítulo consagrado aos objetivos da pesquisa geográfica. O correto o correto é partir da própria realidade e não buscar legitimar conceitos empíricos abstratos, cujo uso, aliás, e já antigo em geografia, trazendo-lhes a ajuda de conceitos filosóficos claramente expressos pelos seus autores, mas criados para situações diferentes e enunciados em um contexto diverso. A teoria geográfica tem de ser buscada no seu domínio próprio, o espaço. A filosofia pode ser um guia, mas os filósofos não nos oferecem as respostas a priori. Ou seja, os filósofos não nos respondem anteriormente. Eles vão nos ajudar a responder na medida em que, partindo da categoria de espaço, não é, eu posso encontrar respostas. Eu parto do espaço, a partir do espaço eu procuro respostas. Né? Como aqueles dois autores erroneamente pensaram, quer dizer, a filosofia não vem antes, mas a gente encontra a filosofia na medida em que a gente desenvolve o pensamento geográfico. Eu faria uma certa crítica ao pensamento do Milton nesse ponto. Né? Eu diria que a geografia, a filosofia deve vir antes, durante e depois. Eu sei que o próprio Milton vai reconhecer, em certo modo, esse aspecto. O que ele está colocando aqui é mais uma questão de método, onde eu vou partir do espaço para procurar o resto. Eu faria uma crítica a isso. Eu acho que a gente não pode se prender a partir do espaço para se pensar o restante. Ou seja, eu sempre faço uma leitura crítica dos textos do Milton e vocês podem discordar tranquilamente. Mas eu diria, partir apenas do espaço entra numa certa problemática, onde tudo que eu busco tem imediatamente uma dimensão espacial. E muito do que será o processo de produção do espaço parte de fenômenos que não são imediatamente espaciais. Ou seja, o que o Milton está propondo é sempre partir da questão que isso implica o espaço, certo? O espaço deve ser o centro. Mas eu acho que, aqui sendo mais heterodoxo do que o Milton, nós devemos nos aventurar para outros caminhos, sem antes pensar o espaço. Talvez seja isso que falte na geografia. Uma teoria global mais ampla, capaz de dar os embasamentos anteriores à busca pelo espaço. Mas isso daqui é algo a ser desenvolvido em outros textos. Vamos falar do Milton. Para o Milton é isso. Parte do espaço. Eu vou partir do espaço e a partir do espaço eu encontro. O espaço é minha referência, certo? E a partir dele eu encontro toda a sorte de fenômenos, de conceitos filosóficos que podem me orientar, né? E ele continua, né? A falta de prática das disciplinas particulares é tal como Foucault escreveu no número inaugural de Heródoto, né, que é uma revista francesa famosíssima, né? Vamos lembrar que também é uma revista de geografia. O Foucault escreveu muito sobre geografia, né? E a gente tem também aí o próprio Yves Lacoste contribuindo muito para essa revista, né? Então ele diz: a falta de prática das disciplinas particulares é, tal como Foucault escreveu no número inaugural de Heródoto, um capítulo, um obstáculo a que os filósofos generalistas possam verdadeiramente guiar os geógrafos em suas análises do espaço, né? Ou seja, enquanto a filosofia se produz como uma filosofia generalista, né? Enquanto um campo generalista de conhecimentos, quando a gente entra nas especificidades geográficas, como a filosofia pode nos ajudar, não é? Numa análise, por exemplo, eu quero pesquisar a Avenida Paulista, né? É uma questão a ser colocada, né?
E talvez a principal dificuldade quando se lê em trechos de Bachelard ou mesmo de Lefebvre, exemplo, a produção do Espaço, de 1975, né? E aí ele continua: não se pode pedir ao filósofo para escrever em um jargão de geógrafo. Mas Lefebvre faz sugestões bem explícitas. Ver, por exemplo, em seu livro Le Temps des Méprises, né, 1975, sua posição de um espaço-análise. Então, veja, ele está dialogando com uma carga lefebriana muito grande. Mas aqui, basicamente, ele está retomando alguns teóricos que vão pensar a questão do espaço, mas que ainda apresentam dificuldade sistemática em oferecer um método prático de análise, né? Bachelard tem um texto sobre a poética do espaço, né? E que propõem pontos de partida interessantes, mas que encontram obstáculos nessa prática específica enquanto pesquisa, né? Ele continua: sem dúvida, a palavra filosofia assusta, de um lado, porque ela é, numa acepção pejorativa, frequentemente confundida com a metafísica. Entre os que se dizem preocupar com o concreto das coisas, muitos imaginam que o esforço de abstração pode ser feito fora do concreto e mesmo contra o concreto. Aqui eu vou deixar para o próximo vídeo, né? Eu acho que aqui dá entrada para um tema mais amplo que o Milton vai começar a trabalhar. Mas já vou indicar algumas questões, né? Isso é central. Central do que o Milton Santos fala aqui, né? E eu assino embaixo. Muitas vezes se confunde filosofia com metafísica, enquanto metafísica é apenas um campo da filosofia, talvez seja um procedimento básico da filosofia. E eu diria ainda mais: se confunde metafísica com espiritualismo, que é pior ainda, né? A metafísica ela pode ser definida de diferentes formas, né? Você tem uma metafísica enquanto campo das ideias, que surge lá com o platonismo, né? Enquanto uma corrente espiritualista, de fato. Você tem uma metafísica que pode ser pensada como ontologia, que é o que o Heidegger vai desenvolver. Você tem uma metafísica que pode ser pensada como gnosiologia, e você tem uma metafísica no campo do materialismo dialético histórico, que vocês podem analisar muito bem nos teóricos da área, como por exemplo Adorno, que vão pensar uma metafísica de base materialista, dialética, histórica, na produção de conceitos que são metafísicos, mas que não são nem universais nem lógicos, mas históricos, geográficos, que dizem respeito ao movimento de um conceito numa determinada sociedade. Por aí vai, né? Então, a geografia tem esse erro que o Milton já está apontando aqui há décadas atrás, que é isso. Primeiro, é isso, se confunde filosofia com metafísica. E eu coloco uma nova camada, né? Também se confunde metafísica com espiritualismo. Então, nessa corrente de associações equivocadas, você fala: não, filosofia não. Nós somos materialistas e vamos deixar isso de lado. Eu me lembro sempre dos meus projetos de iniciação científica, onde eu chegava com os professores, professoras que me orientavam e dizia: olha, por que a gente não discute um pouco, faz uma série de discussões sobre materialismo dialético histórico, pelo menos como um embasamento de método, até para a gente pensar a condução da pesquisa, mesmo que isso não vá para o relatório final. Uma vez, um desses aí, né, orientador, orientadora, não sei, porque eu não vou revelar o nome, chegou para mim e disse: olha, isso daí é um palavrão, materialismo dialético histórico, não vale nem a pena discutir. Então isso é muito problemático, muito, até porque nós nos dizemos uma filosofia, uma geografia crítica, né? Então essa linha de associações, né, filosofia igual metafísica, metafísica igual espiritualismo, levou a gente a ter um asco, um nojo do que é filosofia, e isso nos levou inequivocadamente para uma construção cientificista da nossa ciência, porque nós negamos aquilo que é filosofia, justamente porque, como o Milton colocou aqui, nós vimos a filosofia no sentido epistemológico é o que dará o embasamento necessário à produção da nossa ciência. Então a gente foge dela, e fugindo dela vamos nos tornando cientificistas, né? Particularistas, conceitos que são muitas vezes inclusive até por paradoxal que seja, retomando uma metafísica espiritualista, né? Porque toda forma positivista, no fim das contas, é isso, né? O cientificismo ele é inequivocadamente uma forma positivista da sociedade, porque o positivismo é isso, é a negação da filosofia, a negação da metafísica. E na medida em que nós a negamos, a gente passamos a reconstruir uma filosofia espiritualista. O positivismo ele tem base fortemente dogmática, né? Na medida em que o positivismo propõe o conceito de neutralidade,
ele reconstitui um dogmatismo na ciência. Por quê? Porque ele faz o seguinte movimento: a ciência é neutra, e para que ela seja neutra, o objeto tem que estar dado. Então, quando eu vou investigar este copo aqui, este copo eles tem que estar dado. A constituição desse objeto não pode depender da minha subjetividade. De modo que todos, ao analisarem esse copo, chegarão às mesmas conclusões. Daí a neutralidade. Se o objeto não for dado ao sujeito, inequivocamente dado, isso significa dizer que ele não tem uma profundidade, uma essência, ele se revela para mim. Se ele não se dá dessa forma, entra a questão da subjetividade. Então eu preciso preencher as lacunas do entendimento desse copo com a minha subjetividade. Então não poderia ser neutra a ciência. Então o que o positivismo faz? Ele opera um processo onde, ao buscar uma neutralidade, ele precisa justificar que todos os objetos estão dados, sem profundidade, negação da metafísica, não há uma essência, não há algo por trás da aparência, ou se há, pelo menos a gente não está preocupado com isso. A gente toma o objeto pelo que ele é, quase que materialmente. E aí, é claro, isso reconstitui uma metafísica de base fortemente espiritualista, de necessidade lógica e validade universal. Porque o que é o método dogmático? E aí eu lembro da leitura da teoria do conhecimento, do Johannes Hessen, né? Que ele vai propor exatamente isso. Ele não vai fazer essa relação com dogmatismo, isso é eu que estou propondo, que é a ideia de que, vejam só, o que é o método dogmático? A ideia de que o objeto está dado ao sujeito. O objeto é o polo ativo, o sujeito é o polo passivo. Eu recebo a revelação divina enquanto passividade. Ela surge para mim, ela se revela. Eu nem preciso de provas, ela se revela. Ela é automática, essa revelação. Positivismo é a mesma coisa, né? O objeto se revela para mim. De maneira que a minha subjetividade não entre, eu não posso ser um sujeito ativo na produção desse conhecimento. Então vejam só, a geografia, na medida em que nega a metafísica, cai nisso. Cai na análise do copo enquanto neutralidade. Mesmo que se pense que não. Mesmo que a todo movimento, eu sei, dentro da geografia crítica, que diz, não, tem interpretação, e é claro, ela tem lutas do campo social, tudo isso ela mantém enquanto geografia crítica, é claro. Ela parte de categorias marxistas, só que há na base do método um grande problema em relação a esse resquício de positivismo que surge como negação da metafísica. E veja, negar a metafísica também é negar marxismo. Então fica uma coisa esquizofrênica, que vem justamente do fato de que nós não sabemos mais discutir o método. Então a gente é capaz de, ao mesmo tempo, sustentar uma negação da metafísica e continuar sendo marxistas, que são coisas contraditórias, que geram erros analíticos. Então vejam só, se você é marxista, você nega uma metafísica espiritualista. Você não nega a metafísica, porque a metafísica com o campo filosófico é um procedimento comum a toda forma de conhecimento. A metafísica, enquanto movimento do conhecimento, é a produção de uma unidade por trás de multiplicidades. Isso é básico de toda a ciência. Eu tenho 1000 copos diferentes, mas eu preciso determinar o que é um copo. A despeito de que eles têm cores, tamanhos, formatos diferentes, eu preciso definir o que é um copo. Isso é metafísica, certo? Então, como sustentar esse medo da metafísica com o marxismo? Que o marxismo é metafísico na medida em que ele cria categorias, como modo de produção, como trabalho, como técnica, como mais-valia. Então, fica uma coisa absolutamente esquizofrênica e um labirinto onde parece que há problemas de método terríveis, terríveis, que nos conduzem a análises muito equivocadas, muito. E essa é uma crise fundamental da geografia, uma das formas dessa crise, a negação da metafísica. Mas isso eu continuarei a partir do próximo vídeo, que eu acho que já foi bem produtivo. Então hoje o vídeo foi basicamente consagrado a discutir as técnicas enquanto elemento central de uma filosofia do espaço. Esse é o bloco de hoje, pessoal. É isso, espero que tenham gostado. Deixem suas questões, comentários, afirmações, críticas aí embaixo e até uma próxima.